E se por acaso a gente tiver numa terceirização e no âmbito da administração pública, o que que muda? Eu sempre falo, tem que lembrar que, em regra, tem que ser precedido de licitação. Aí você vai lembrar lá do 642A da CLT, que muitos documentos que são apresentados na hora da licitação, um deles é a CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Por quê? Porque certa vez apareceu uma questão na segunda fase, perguntando então se a certidão, né, ela não desse negativa, se por acaso aquela empresa tivesse, ela até falou assim, inscrita no BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, qual seria a consequência para aquela empresa? Falou, olha só, o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, eu vou ser bem, assim, é como se fosse uma lista negra. Aquela empresa está com o nome lá num cadastro, num banco de devedores trabalhistas. Então, o que vai acontecer? Qual é a consequência direta? A empresa não pode participar de licitações. Essa foi uma pergunta já da segunda fase. Mas vamos imaginar assim, ó, deu tudo certo, a empresa foi a escolhida para prestar, né, o serviço para o tomador, contratante e a administração pública. Aí eu vou lá na responsabilidade. Será que a administração pública responde ou não responde? Como a gente falou de licitação, a lei de licitações, a princípio, lá no seu artigo 71, exclui a responsabilidade do tomador à administração pública. Mas a gente sabe que na esfera trabalhista não é bem assim. A súmula 331 agora entra em cena no seu item 5 e não adianta só falar, ai, mas isso é súmula do TST, não é só súmula do TST, não, isso já foi ao STF, já foi discutido e o Supremo já disse, essa interpretação que o TST está fazendo vale sim. Qual é a interpretação? De fato, a administração pública, ela até tem, pela lei de licitações, a isenção da responsabilidade, mas tem como, quando ela cumpre toda a lei de licitações. Então, não adianta ser zeloso só o contratar. Por quê? Porque durante o contrato tem que fiscalizar a prestação. Se a administração pública lava as mãos e não fiscaliza, ela está sendo negligente por conta da sua culpa, que foi a negligência, porque não fiscalizou a execução do contrato. A administração pública, neste caso, terá sim responsabilidade subsidiária. Qual é a diferença do âmbito privado para o público? É que no âmbito privado, se o contratante tomador é privado, já tem logo a responsabilidade subsidiária. No âmbito da administração, tem que colocar a administração no polo passivo e tem que ter provas em juízo da culpa, não fiscalização. E aí, por conta disso, a administração também responde de forma subsidiária.